Muito bem, show de negócios, o canal do Empresário Moderno, dando continuidade aqui à nossa série de entrevistas muito especiais com pessoas que realmente têm conteúdo, que têm o que falar. Hoje eu tenho a grata satisfação de falar com ela, que é psicanalista, hipnoterapeuta, coach, escritora e palestrante. Ela que também é formada em psicologia, mestre em gestão de avaliação, ela que é neuropsicopedagoga. Além disso, especialista em ajudar as pessoas a identificarem e alcançarem seus objetivos pessoais e profissionais ao lidarem com as questões que estão causando angústia, ansiedade e estresse. Ela se orgulha do processo, do sucesso dos seus clientes e também espera ajudar pessoas como você. Ela idealizou o Instituto Saia do Casulo, que nasceu em 2017, com o intuito de realizar terapias individuais e em grupos, além de oferecer formações na área de desenvolvimento humano. Senhoras e senhores, vamos receber com muita alegria a nossa querida, ela que está aí junto com a gente, feliz da vida, com um sorrisão bonito. Vou falar com a Val. Oi, Val, tudo bem, querida? Olá, Hélio, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com você hoje, poder compartilhar um pouquinho dos trabalhos que eu venho desenvolvendo e quem sabe aí conseguir despertar dentro das pessoas uma luzinha, levar um entendimento a um processo aí de busca pelo autoconhecimento, de conhecer a si mesmo. Com certeza, Val Rocha, uma pessoa sensacional. Você viu? Ó, eu já cheguei elogiando já o papel de parede dela ali. Olha que coisa bonita, cheio de borboletas, né? Um clima super gostoso, super especial. Uma pessoa que tem um carinho especial com as pessoas. E tem, além disso, né, essa formação que eu acabei de mencionar aqui. Val, me conta uma coisa, meu amor. Como que surgiu aí essa questão da psicanálise, da hipnose, da psicologia na sua vida? Se você sempre foi aquela menina que, quando era mais nova, os amigos ficavam te procurando para desabafar, para pedir conselhos, esse tipo de coisa, e aí a coisa foi desenrolando naturalmente? Ou você, depois de grandinha, que acabou indo por esse lado da psicologia, enfim, da psicanálise? Conta um pouquinho pra gente, Val. Bem isso, Hélio. Até parece que na sua primeira pergunta aí, que a gente conversou sobre isso antes. Desde pequena, me perguntavam assim, o que eu queria ser quando eu crescesse. Eu sempre falava, eu serei psicóloga. As coisas foram caminhando, não assim, de uma maneira um pouco diferente, que primeiro eu acabei fazendo formação, foi em pedagogia, atuei muito tempo também nessa área, mas assim, sempre no meu trabalho, as pessoas, a minha cadeira, sempre deixavam a cadeira próxima à minha mesa. E interessante que as pessoas sempre chegavam, todos os dias. Eu tinha mais de uma pessoa que sentava ali, que confiava em me dizer os seus anseios, me pedir conselhos, desabafar mesmo algo que estava acontecendo em casa. Porque o processo de ajudar o outro, sabe, ele passa muito pela escuta. Muitas vezes nem é necessário falar. Então, assim, o fato de ouvir o outro só naquele momento que ele precisa desabafar, que ele desentendeu ali com o cônjuge, está com um problema com o filho, ele precisa falar com alguém que confie. E aí isso sempre foi de forma muito natural na minha vida, desde pequena, na infância, na adolescência, na vida adulta, em casa, no meu núcleo familiar, eu sou aquela pessoa assim que tem problema, vamos conversar com a Val, entendeu? Ai, quero que dá conselho para um sobrinho, é a Val que vai dar conselho. Então eu acho que é da minha natureza mesmo, faz parte da minha missão de vida. E eu tenho certeza que eu nasci para fazer isso e conseguir me ajudar primeiro, para depois ajudar as pessoas, né? Com certeza, Val. E tem um detalhe interessante, né? Você já se perguntou por que a pessoa confia tanto? Você já fez algum estudo, alguma pesquisa sobre isso? Às vezes acontece um pouco comigo também, embora eu não seja psicólogo, mas enfim, a pessoa às vezes você conhece agora, ela conta a vida inteira dela. Você fala, gente, mas como que a pessoa confia, né? Enfim, não tem anos de conhecimento, conheceu há 10, 15 minutos, a pessoa já abre o coração. Você já teve essa curiosidade, Val, de entender por que muitas vezes as pessoas, em relação a mim, em relação a você, até outras pessoas mesmo, têm essa facilidade de conseguir se abrir?
Primeiro porque as pessoas se reconhecem pela energia, sabe? Tudo é energia na nossa vida. Então, assim, esse computador que eu estou usando aqui agora, ele é energia condensada e nós temos energias que são fluídicas. Então, a primeira coisa que a gente sente no outro é a energia do outro. Então, se eu encostar do outro, a gente já sente aquela coisa muitas vezes gostosa, que passa confiança, como ao mesmo tempo também muitas vezes repele. Na hora que você chega perto de uma pessoa e você não sabe por que aquilo se repele. Depois, porque certamente a pessoa ouvir você falar, ela vê você comunicando de uma maneira assim, uma maneira com clareza, o seu modo de falar, a sua postura corporal, talvez passe confiança para ela, mesmo sem ela te conhecer. E naquelas pessoas que te conhecem, ela começa a observar, porque assim, muitas vezes não é só o que a gente fala, mas como a gente vive, as nossas atitudes. Então a pessoa percebe nas nossas atitudes que talvez a gente não tenha um ato do julgamento, que a gente sabe ouvir, que a gente sempre tem ali uma citação, talvez, né? Você tem um conselho bom para dar. E a sua vida também é um livro ambulante que você está vivendo ali, espalhando, e as pessoas estão observando o tempo todo nós somos observados. Então, isso passa credibilidade, isso passa confiança para a pessoa. E talvez a pessoa ela faça isso uma vez, ela perceba que foi bom, foi bacana, que você realmente conseguiu guardar aquilo, conseguiu ajudá-la a clarear uma situação, e ela volta a te procurar aí mais vezes e mais vezes, e isso vai tornando esse processo mesmo assim de confiança. E tem uma que vira para outra e fala assim: nossa, eu conversei com o Hélio, nossa, ele me ajudou tanto no momento, vai lá, conversa com o Hélio, talvez ele possa te ajudar novamente. E isso vai, sabe, disseminando. Então, essa nossa parte boa, que gera autoridade, dissemina também, como a gente não tem uma conduta, talvez, moralmente falando, ética, ou talvez do servir, do ajudar, que sai do campo egóico, do nosso próprio umbigo, também, isso também se espalha e também gera a não credibilidade, que faz com que a pessoa também não confie na gente. Então, acredito que seja isso. Entendi. Poxa, que legal, tá vendo? Quem entende do assunto explica claramente e todo mundo entende. Isso que é o mais legal. Val, deixa eu te perguntar. Você, de formação, é pedagoga, depois você acabou expandindo o teu conhecimento na área de psicologia, depois surgiu a psicanálise e depois também as questões de terapia através de hipnose. Para quem é leigo, não conhece muito o assunto, explica de forma detalhada o que difere basicamente uma área do conhecimento de outra. Então explica um pouquinho da questão da pedagogia, um pouco da psicologia, da psicanálise e também um pouco sobre a questão da hipnose. E aí no finalzinho, se for possível, queria que você desse um apanhado de como essas ciências ou como esse conhecimento que você tem pode ser aplicado na vida prática das pessoas. Sim. Então, a pedagogia, ela nos dá uma base de como que a gente pode, por exemplo, ensinar, falar com mais clareza para as pessoas, usar estratégias. Então, na verdade, a pedagogia ela não está distante da psicologia, da psicanálise, elas são similares, elas são, vamos dizer assim, áreas afins, que se completam. Porque a gente precisa entender da psicologia, ou seja, do comportamento humano, da mente humana, de como tudo isso se processa, para que a gente possa conseguir realmente trabalhar com aquele sujeito, seja em processos de intervenções educacionais, em meios escolares, ou processos educacionais, por exemplo, do desenvolvimento das suas emoções. Então, assim, não são coisas dicotômicas, muito pelo contrário, elas são afins. E a psicologia, assim, ela chegou, né, na minha vida. Hoje eu faço o doutorado, na verdade, em psicologia, a minha formação a base da minha formação mesmo, assim, inicial para o trabalho, ela vem da psicanálise. Eu falo do meu atendimento em clínica na psicanálise. E a hipnose, ela é uma ferramenta, certo? Então, a hipnose, ela é uma ferramenta, ela não é... Hipnose é terapia, Val? Não, a hipnose não é terapia, ela é uma das ferramentas utilizadas em um processo terapêutico. Então, e ela pode ser usada só no processo terapêutico? Não. Então, tem a hipnose clínica e nós temos a hipnose que é a hipnose de palco, por exemplo, que é para entretenimento, as pessoas fazem shows, né, que coloca a pessoa para comer uma cebola, dizendo para ela que é uma maçã, e todo mundo, né, acha muito engraçado tudo aquilo. Aí tem gente que fala, aquilo é mentira. Não é mentira, aquilo é verdade, aquilo é o poder da nossa mente humana. Mas é lógico que numa apresentação de palco, o que eles fazem ali? Eles, previamente, eles separam as pessoas que são mais suscetíveis. E o que é uma pessoa suscetível? É uma pessoa que ela é hipnotizada em um tempo menor. Todos nós entramos em transe hipnótico. Algumas entram em tempo menor.
Então, eles separam aquelas que entram em tempo menor, ou seja, porque no show ninguém vai ficar ali esperando 30, 40 minutos para uma pessoa colocar uma pessoa em relaxamento, em transe, né? Você está ali para um show, para ver, né, seguidos momentos ali. Então, mas aquilo é verdadeiro. Então, o que, que seria, então, o estado de hipnose, né? Uma pessoa que está em transe. A hipnose é algo muito natural, sabe, Eli, na nossa vida. Em vários momentos da nossa vida a gente está em transe hipnótico. Por exemplo, ao assistir esse momento, né, da entrevista, vocês ao assistirem aqui, vocês estão tão concentrados em cada palavra que eu digo, em cada pergunta que o Hélio fala, em cada observação, que de repente as coisas ao seu redor deixou de ter sentido. Talvez assim, tem carro passando na rua agora, tem cachorro latindo, tem pessoa conversando na sua casa, mas você não sabe o que está acontecendo ali, você não está prestando atenção. Ou seja, você está em estado de foco, em expansão, né, consciência alterada, você está em transe hipnótico. Outra vez, assim, você tá ali parada, a gente fala assim, tá voando, tá longe, entendeu? E aí alguém chega e fala assim, ô Hélio, aí fala de novo, mais alto, Hélio, de novo, Hélio, e você não responde, aí a pessoa te toca, aí você assusta, você fala assim, desculpa, eu tava aqui, nos meus pensamentos tá voando, não te vi falar. Olha pra você ver, a pessoa tá falando o seu nome, o nome da gente é algo muito importante, falou nosso nome, a gente tá atento, falou o nome, falou alto, mas só quando tocou em você, você despertou. É um transe hipnótico, então é algo natural. Então, um transe hipnótico é um estado alterado de consciência, onde você está focado naquilo ali e a gente promove um relaxamento corporal. E para que isso, Val? Para que você usa isso na clínica? Eu uso para abrir uma portinha assim, ó, bem pequenininha, né? Uma janelinha pequenininha lá no subconsciente. Porque é lá no nosso subconsciente que estão armazenadas as nossas memórias, os nossos traumas, memórias de longo prazo. Então, os nossos traumas, bloqueios, as nossas crenças, sejam elas crenças boas, né, fortalecedoras, ou aquelas crenças que nos limitam, ou seja, aquela coisa que a gente acredita que não está nos deixando caminhar em diferentes áreas da nossa vida. Então, a gente acessa e faz algumas ressignificações, conta uma historinha diferente para esse subconsciente e ele para de mandar algumas mensagens que estão nos travando, nos bloqueando, nos causando patologias como transtorno de ansiedade, estado melancólico e dentre tantos outros. E é com uma conversa simples, porque o nosso subconsciente, ele é assim, ele não difere passado de futuro, não difere, entendeu? Mentira de verdade. Então, basta que eu crie uma imagem ou eu veja acontecer, mesmo que não tenha acontecido comigo, ou pode ter acontecido, ele arquiva. E a partir daquele momento, ele acredita aquilo como verdade e ele começa sempre a mandar mensagens de proteção. A intenção dele é positiva, é de nos proteger. Então, assim, se em determinado momento aconteceu alguma coisa comigo, por exemplo, que me fez ter medo de barata. Nunca aconteceu nada com barata, mas eu escuto minha mãe correndo. Desde quando eu nasci, a minha mãe corre quando vê uma barata voando. Entendeu? Quis passar o trauma para você. Isso, então assim, aquela criança, ela cresce acreditando que barata é muito perigoso, o subconsciente acredita aquela barata como um monstro mesmo. E pra mim que não tenho medo, talvez você também não tenha, tem ele medo de barata? Tenho, graças a Deus, não. Meu pessoal fala nojo. Nojo, né? Nojo é natural. Não, mas não, eu tenho que assumir. Aquela que fica só passeando, tudo bem, mas as voadoras, olha, eu vou dizer pra você, viu? Eu vou assumir em público que a gente fica meio paralisado. Quem nunca? Quem nunca? Fala, quem nunca, né, Val? Eu já tive muito medo também. Hoje eu confesso pra você que eu já superei isso, porque eu entendi que era algo que a minha mente... O que é uma barata? Então, olha assim, como é que a barata pode me fazer? Nada, ela não morde, ela não é venenosa, ela é nojenta, entendeu? Mas ela não pode me fazer mal. Então, você traz isso, ressignifica isso com o seu subconsciente e ele entende que não precisa mais ter medo de barata. Então, assim, a nossa mente ela é muito fantástica. E eu estou falando de subconsciente, o pessoal deve estar assim, o que é o subconsciente? Na verdade, a gente pode dividir a nossa mente entre consciente e o subconsciente. Algumas teorias trazem como inconsciente, está tudo certo. Nós estamos falando nomes diferentes para uma mesma coisa. Então, assim, o nosso consciente ele é responsável só por 5% da nossa mente. Os 95% está no subconsciente. Então, o subconsciente é um monstro e não tem como a gente desconsiderar o nosso subconsciente. A gente tem que conhecer, tem que trabalhar, tem que ressignificar, porque muitas das vezes a gente está vivendo num piloto automático, onde o subconsciente está comandando, né, quase o todo da nossa vida, e a gente está deixando o nosso consciente, assim, bem pouco usado, bem pouco trabalhado, e é com ele que a gente pode raciocinar, que a gente pode fazer análise, que a gente pode ver a vida realmente como ela é, a situação como ela é, que ela não é daquele jeito que o subconsciente está desenhando e mandando para você.
Então, é onde que eu trabalho muito com o pessoal, o que a gente chama de mindfulness, que é a atenção plena, ou seja, é o poder do agora, de você viver no agora, no presente, analisando cada situação, né? Ensina a pessoa até ela olhar para a água, assim, por exemplo, olhar que aquela água está caindo naquele momento, qual a temperatura dela, porque para a gente sair um pouco do piloto automático, você vai lá, abre a água, escova os dentes, faz tudo e você nem pensa sobre aquilo e o piloto automático vai continuando no decorrer do dia. Então, assim, aí, pode falar. Não, não, pode concluir. Sim. Então a gente percebe que a hipnose como ferramenta, eu gosto demais dela. Então eu uso bastante a hipnose no exercício terapêutico, não é só ela, sabe? Mas eu uso demais a hipnose porque eu percebo que quando eu converso com o grandão, com o subconsciente, ele é mais rápido. Então tem gente que passa muitas vezes, né, fazendo anos e anos de terapia, que eu não estou querendo dizer que a técnica utilizada, né, anos de terapia, isso seja ruim ou não, não é isso. Eu estou falando de como eu faço e como eu percebo isso. Então eu percebo que quando eu faço com o subconsciente, eu consigo dissolver mais rápido aquilo. Tem coisas que com uma sessão já se dissolve, entendeu? Então a pessoa passa uma vida ali só falando, colocando para fora, tentando fazer com a parte consciente e não tem tanta efetividade, ou seja, não é tão rápido como é usando o subconsciente. E para acessar o subconsciente, uma das melhores ferramentas que eu conheço é a hipnose. E a hipnose é atrelada muitas vezes com técnicas da PNL, que é a programação neurolinguística. Porque a hipnose é colocar a pessoa em transe. É fazer a pessoa relaxar, é abrir a portinha. Agora, o que eu faço depois que a pessoa está ali, aí vem o conhecimento da psicanálise, da psicologia, aí vem a PNL, é todas aquelas ferramentas, é uma linguagem ali assertiva naquele momento, é o poder de criar, entendeu? A gente tem que ser um hipnólogo, ele tem que ter o poder de criar, tem que saber criar historinhas, contar coisas diferentes, entendeu? Pensar numa luzinha que aparece, numa caixinha que está na mão, essas coisinhas todas ali, do jeitinho que o subconsciente gosta de ver, colorido, exagerado, para que a gente consiga ressignificar aquele momento e de repente aquela mensagem para de vir. De repente aquele suor frio que a pessoa estava sentindo, aquele coração que acelerava, aquela vontade de sempre parar em determinada situação, a pessoa já se vê agindo diferente. Então, para isso que eu uso a hipnose. Mas o processo no Saia do Casulo, além da gente dissolver traumas e bloqueios, não é só, a gente não pode parar por aí. Então, assim, eu percebo que uma coisa muito importante que a gente faz também é trazer a pessoa para o agora e depois ajudar a pessoa a direcionar o que eu faço de agora para frente. Tudo bem, eu não tenho uma mensagem mais que me bloqueia, eu já entendi que eu preciso viver no presente, no agora, que o passado não existe, que o futuro ele é incerto. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? E eu ajudo a pessoa a ela planejar, sabe, o seu futuro. Então, assim, ela vai saber quem é ela, qual a missão dela no mundo, qual o propósito, o que ela se afiniza, o que é que está de errado, seja essa parte, seja financeira, seja nos relacionamentos, o que eu preciso resolver para caminhar. E a gente traça, ela sai com um planinho traçado, e muitas delas saem até com negócios funcionando. Poxa, que eu tenho um outro legal. processo que eu faço que é de transição de carreira. E minha transição de carreira eu faço isso também. Primeiro dissolvo, sábado, bloqueio as crenças e depois vamos. Aí, geralmente, na última sessão, a pessoa já está com o negócio funcionando. Amanhã mesmo vai ter uma que vai fazer uma live comigo que foi assim. Ela chegou com transtorno de ansiedade, mas eu percebi, se eu não ajudasse ela a encontrar o propósito e a vida dela e ajudar ela a resolver a questão financeira da vida dela, que não estava bacana, ela corria muito risco novamente de voltar a ficar triste, de voltar a ficar ansiosa, porque a vida estava meio sem sentido. Então, ela conseguiu, nós arrumamos, ela começou com o seu próprio negócio, começou a empreender, ela era babá, e agora está empreendendo, e o negócio e as vendas estão acontecendo, e ela não tem mais transtorno de ansiedade, está feliz da vida. E Poxa, eu que acho que a gente legal. precisa ajudar pessoas a se encontrarem no mundo. Com E se certeza. encontrarem no mundo, está relacionado às suas várias áreas, não tem como cuidar só da parte emocional. Eu tenho que ver o que está ocasionando para que por que a parte emocional está abalada em um desequilíbrio. Val, uma curiosidade, em cima do assunto hipnose ainda, tem as pessoas tidas como suscetíveis, né? Aquelas pessoas que têm mais propensão para entrar no estado hipnótico. Como você colocou, todos nós passamos por esse processo. Então, pelo que você me diz, todos podem entrar em processo hipnótico. Vai da questão da técnica ou não, ou tem pessoas que por mais que você use diversas técnicas, a pessoa não consegue entrar em estado hipnótico. Já aconteceu com você, por exemplo? Na verdade, o estado, entrar em hipnose ou não, isso não é uma decisão do hipnólogo. Isso é uma decisão de quem vai ser hipnotizado, entendeu? É ele que decide. Sem a permissão, nada acontece.
Geralmente, quando as pessoas já chegam até mim, ou se eu chego numa clínica, procura alguém, ela já está, ela já permitiu. O fato dela me procurar, já a permissão já está dada, então ela já está ali aberta. Então, os suscetíveis, quando eu disse lá do palco, são aqueles assim que em tempo menor a gente consegue colocar ele em transe e assim, muitos deles vão em transe muito profundo. O que é esse transe profundo? De modo que eu faço uma regressão, por exemplo, de idade com ele, e ele volta na sua infância, ele volta tendo aquele comportamento, sabe? Ele conversa como criança, ele chora como uma criança, ele pede pela mãe como uma criança, então ele entra mesmo, ele volta para aquele momento mesmo, ele resgata aquela memória e vivencia. Já tem pessoas que não, tem pessoas que elas vêm dissociadas, ou seja, ela vê de fora, sabe? Ela vê a cena como se fosse uma cena de um filme acontecendo, mas ela está vendo de fora. Então, essa pessoa, ela tem, muitas vezes, um transe mais mediano. E tem pessoas que ela tem um transe mais leve. Ela entra e ela consegue, algumas vezes ela sente alguma coisa, ela percebe alguma coisa, mas não é tão real, tão visível assim. Tanto o transe leve, o transe mediano, o transe profundo, todos os três a gente consegue trabalhar. A gente consegue trabalhar com pessoas usando o subconsciente, até com os olhos abertos, entendeu? Só com a PNL você já consegue acessar muitas vezes o subconsciente. Mas quando a gente coloca em estado hipnótico, a gente consegue fazer isso de uma maneira escapuchar um pouco mais. Digamos que você consegue efetivamente tirar o bloqueio, tirar aquela barreira. Fica leve através da hipnose e aí depois, através dessa liberação dessa barreira, você consegue com a PNL efetivamente tirar o trauma, a fobia dessa pessoa. Inclusive, até em cima disso, eu queria perguntar para você. Temos aí os famosos medos comuns, né? Que o cara tem medo de avião, tem medo de cobra, tem medo de falar em público, que inclusive eu acho que na lista deve ser o primeiro, né? Eu, quando vou dar consultoria de comunicação, a primeira coisa que o pessoal fala é isso, né? Meu Deus do céu, morro de medo. Olha, me manda eu pular de helicóptero, aliás, pular de paraquedas, mas não manda eu falar em público, né? E aí, para essas pessoas, Val, que sofrem com isso, por exemplo, o nosso público, de maneira geral, é justamente o empresário, o empreendedor, o CEO de empresa. De repente, essa pessoa morre de medo de avião, essa pessoa morre de medo de falar em público. O que essa pessoa ela pode utilizar alguma dessas ferramentas para enfrentar e vencer esses bloqueios, Val? Sim, ela não só pode, como ela deve, que ninguém merece viver com medo de nada. O medo, ele é limitador, o medo é aquela emoção, quando ele está exagerado, que deixa de ser normal, que passa por uma fobia. Então, já nem é um medo, é uma fobia. Então, uma fobia é quando o nosso medo adoece. Então, ninguém tem que viver com medo. Então, assim, se você é essa pessoa que está com medo de viajar, com certeza tem um gatilho disparando. Tem uma leitura aí que a sua mente fez em determinado momento, que passou para o seu subconsciente aí, que o avião, por exemplo, é algo perigoso, é algo que pode tirar sua vida, algo que pode acontecer a qualquer momento ali com você, que você se sente inseguro. Então, é preciso procurar entender de onde vem primeiro, e tentar ressignificar. Então, a hipnose, ela é muito eficiente para isso, juntamente com a PNL, com terapias, ajuda, a voltar para dentro de você e entender o que aconteceu, porque cada caso é um caso, então não tem uma receitinha. Você tem medo de avião, então eu vou te mandar uma auto-hipnose agora e você vai trabalhar isso, isso, isso e isso, e você vai perder o medo de avião. Não funciona muitas vezes assim, porque o que ocasionou o medo em uma pessoa é uma situação, o que ocasionou em outra é outra situação. Por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha medo de borboletas. Então ela ia ficar doida então com você com essas borboletas atrás aí. Não, a minha é rosa, ela rosa. Tinha medo de borboleta preta. O problema era a cor. Borboleta preta. Era meu preta, Deus do céu. Racista. Ainda racista ainda, meu Deus do céu. Aí nossa, se for fazer uma leitura genérica, por isso que eu tô te falando, a gente tem que entender, cada ser é subjetivo, e a leitura que ele fez, faz assim, até aconteceu alguma coisa com a borboleta com ela, talvez a borboleta pulou em cima dela, ela se assustou quando ela era criança, alguma coisa, não. A borboleta não fez nada com ela, mas ela passou por uma situação muito traumática, né, que outra pessoa fez a ela, que não vem um caso a dizer que é agora, mas que tinha uma borboleta na parede. Tá, então a mente dela ativou ela associou a borboleta. Entendi. Então não tem como a gente falar o porquê o medo do avião dessa pessoa. Vai depender o que é que a mente associou ao avião. Mas nesse caso aí, Val, o seu trabalho é dobrado. Você tem que entender qual que é a fobia, de que maneira tratá-la e entender a origem da fobia ou do trauma.
como você colocou, não era exatamente em decorrência da borboleta. Foi um fato que ocorreu onde no ambiente onde ela estava tinha uma borboleta. E até você entender isso, essa é a questão, né? Quantas conversas não tem que ter, diálogo, né? Confiança, como a gente colocou no início da entrevista, até você conseguir entender. Por isso que você se tornou uma especialista nessas áreas tão importantes, né? Que é a pedagogia, a psicanálise, a questão da hipnose como ferramenta, a psicologia, isso é fundamental. Val, eu quero entender um pouco também desses conceitos que você passou pra gente, direcionado para o corporativo. Como que você hoje consegue, com esse pacote, com esse apanhado de conhecimento que você tem, oferecer para o empreendedor, para aquele que é do segmento corporativo, de que maneira ele pode aplicar dentro da empresa, dentro da equipe, dentro, enfim, das suas atividades diárias, como que ele pode executar ou utilizar algum desses conceitos de maneira prática, Val? Sim. Primeiramente, entendendo que dentro da empresa você está trabalhando ali, os seus colaboradores, eles são seres humanos. Então, por ser seres humanos, ele traz ali um ser integral em si. Então, não tem como ele trazer, por exemplo, só a razão, só o raciocínio para ele trabalhar ali com aquilo que ele precisa trabalhar. Ele vem inteiro. Então, ele vem com a briga que ele teve pela manhã em casa, ele vem com seus problemas com o filho, ele vem com sua vida financeira desajustada. Então, ele tem toda aquela emoção. Então, assim, ali, se eu sou, né, o líder daquela empresa, eu vou precisar entender que eu estou lidando com o ser humano. Então, quanto mais eu ter as ferramentas adequadas, quanto mais eu investir nesse ser humano, na sua formação, no seu equilíbrio de emoções, eu vou conseguir ter ali seres humanos que produzem mais. Então, assim, uma coisa que eu posso ter em mão, aprender sobre linguagem hipnótica, aprender sobre comunicação, como você mesmo disse, eu dou consultoria sobre comunicação, então você sabe muito bem o poder que tem da palavra certa, da palavra empática, da maneira que eu trato ali meus colaboradores, ou os colaboradores, como eles se tratam entre si, como vai tratar o cliente. Existe a comunicação que a gente consegue realmente ali envolver a pessoa, fazer a pessoa ela até pensar naquilo que ela não está querendo pensar apenas como uma forma de falar. Então, se eu pedir para você falar assim, olha, não pense em um elefante cor-de-rosa. A primeira coisa que acontece é você pensa nesse elefante cor-de-rosa, não é verdade? Mas aí é engraçado, né? Então, eu posso usar, por exemplo, essa linguagem hipnótica para dizer para você assim, ó, um assunto que você não está querendo tratar. Hélio, você não precisa mais ir atender aquele cliente chato. E não quero mais que você pense sobre isso. Isso é uma linguagem hipnótica que vai fazer a pessoa refletir que ela não está querendo atender o cliente chato e que ela precisa pensar sobre isso, porque a mente vai pensar de uma maneira separada. Então, assim, o que a gente pode, por exemplo, oferecer para esse mundo corporativo é formações da sua equipe. A gente sabe que tem comunicações hipnóticas que a gente usa voltada para as vendas, como usar, né, as melhores palavras, as melhores frases, que vai conseguir atingir o outro. É formação mesmo de gerenciamento de emoções dentro das empresas, o que eu gosto de chamar de neuroalfabetização emocional. O que é? A gente vai alfabetizar uma criança, a gente ensina ela a ler, né, a escrever, primeiro começando pelas letras, a juntar, a codificar. E nas nossas emoções também, nós podemos ser também alfabetizados emocionalmente. Então, a neuroalfabetização emocional, trabalhando com a sua equipe, isso vai ajudar que eles tenham equilíbrio diante das suas emoções, que descubram as suas habilidades. Outra situação é entender os perfis comportamentais que eu tenho ali dentro da empresa. Então, eu preciso saber quem ali é o meu comunicador, quem ali é o meu executor, quem é o meu analista, né? E, enfim, em cada perfil ali que eu tenho. Então, assim, porque eu vou encaixar as pessoas nos seus lugares. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje dentro das empresas são pessoas encaixadas os seus perfis em lugares que elas não gostam de estar. Aí pega um comunicador, que sou eu, que sou você, um comunicador e coloca, por exemplo, para fazer atividades lá totalmente administrativas, num quartinho fechado, ele não vê ninguém, ele só faz ver planilhas na sua frente Meu e fica Deus. o tempo todo ali. Já traumatizou só de pensar, né? Então, essa pessoa ela não
vai produzir, essa pessoa vai adoecer, essa pessoa vai ficar infeliz, essa pessoa vai ser mal-humorada, ela não vai lidar bem com os colegas e vai acontecer um monte de coisa. Então, quando eu entendo primeiro, então, numa seleção dentro da empresa, primeiro você tinha que saber que perfil aquela pessoa tem, para depois você posicionar ela no seu lugarzinho. E depois disso é investir mesmo, investir na pessoa, investir nos sonhos das pessoas, que as pessoas estão ali, elas têm sonhos, entendeu? Então, assim, um empreendedor que quando ele chega a cada ano ali com aquela empresa, qual é o seu sonho desse ano, o que, que você quer realizar? E começa a investir naquilo, onde como a empresa pode ajudá-los a realizar aqueles sonhos, a chegar ali, ajudando ele a ser formado como pessoa, entendeu? Porque uma pessoa feliz, ela trabalha feliz. Uma pessoa feliz já diz, não incomoda ninguém, não atrapalha ninguém, não atrapalha a empresa. Então, que trabalhe nessa felicidade da pessoa, no desenvolvimento do ser humano. Não, aquele líder que quando a pessoa realmente chega com um problema, que ela chegou ali, mas ela precisava resolver algo urgente da família, é aquele que fala assim, vai lá, resolve primeiro, resolve tudo que você tem para resolver e depois você volta, porque eu quero você inteiro aqui. Aquela pessoa se torna grata por aquele líder e ela quer retribuir aquilo. E como que ela vai retribuir? Ela vai retribuir com bom trabalho, com produtividade, se sentindo realmente empática, se sentindo querida, se sentindo amada, porque a gente precisa amar todas as pessoas de uma forma universal. Então, a primeira coisa que eu entendo, sabe, era entender ali que é um ser humano, não é um produto. Mesmo se você produz caixinha de suco, ali não é caixinha de suco. Ali é um ser humano profundo, subjetivo, cheio de sonhos, de desejos, cheio de traumas, de bloqueios e que carrega muito sentimento dentro de si. Então, é investir mesmo no desenvolvimento pessoal da sua equipe. Você vai ganhar em produtividade, tenha certeza disso. Val, uma pergunta que muitas vezes, quando eu vou dar consultoria, o pessoal pergunta para mim, eu vou aproveitar e repassar a pergunta para você. É o seguinte, existe uma maneira correta e errada de você dar um feedback para o seu colaborador? O pessoal acha assim, se você é muito bonzinho, a pessoa acaba não te respeitando como líder. E se muitas vezes você tem que ser um pouco mais ríspido, você é tido como grosso, né? Ou aquele cara que... já ouvi também de alguns executivos, poxa, essa geração mimimi, não pode falar nada, não pode expressar nada, que tudo dói, tudo machuca. Fica complicado, porque hoje nós lidamos com muitas pessoas, né, Val? Existe, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, uma maneira correta mesmo de você conseguir dar um feedback para o seu colaborador? Existe. Então, assim, funciona muito bem. Vocês podem começar a testar hoje mesmo. Aí não precisa ser nem na empresa, não. Com as pessoas que estiverem ao seu redor, dentro de casa, com um filho, seja com quem você precisa dar um feedback de uma coisa que não está funcionando muito bem, algo que não está produzindo. Então, se não está produzindo, você, enquanto coordenador daquela equipe, enquanto líder, dona da empresa, não importa qual cargo que você ocupa de liderança naquele momento, você vai precisar conversar com aquela pessoa, porque tudo que está ruim tem que ser resolvido. Não adianta a gente empurrar, não adianta a gente criar bola de neve. E uma maneira muito bacana de dar esse feedback é primeiro você validar o que a pessoa faz de bom, entendeu? Quando você valida, você quebra o campo emocional. Quando você já inicia falando o que ela fez de ruim, ou já fazendo a crítica ali à pessoa, ela se fecha. Então, ela fechou o campo emocional, ela já fechou. Ali, ela não está aberta para ouvir mais nada que você venha dizer, entendeu? E tudo que você fala, ela não aceita. Ela sai dali revoltada, ela não sai ali com muita vontade de fazer diferente, de realmente mudar. Muitas vezes ela já sai querendo mesmo abandonar aquele emprego. Eu já vou sair, eu já vou começar a procurar outra coisa para eu fazer, porque eu não quero continuar nesse lugar, porque as pessoas não me valorizam, porque ninguém me aceita, porque as pessoas não reconhecem o meu esforço. Então, comece validando. Toda pessoa ela tem virtude, toda pessoa tem qualidade, todo trabalho que é executado tem algo que a pessoa executa muito bem. Então, comece a falar, João, nossa, você é ótimo nisso. Nossa, eu nunca vi, acho que ninguém consegue fazer isso tão bem com você. Eu fico encantada com a sua forma de organizar as coisas, entendeu? Como você consegue colocar tudo de uma maneira organizada na planilha, como fica tudo tão bem separado, tão detalhado. Eu até penso, eu acho que eu não daria conta de fazer como você. Eu quero primeiro te parabenizar por isso, por aquilo outro. Vai parabenizando a pessoa e a pessoa vai se sentindo bem. Só que eu queria conversar com você uma coisa, que hoje é uma situação
situação que não está ocorrendo muito bem, eu acho que a gente juntos, nós poderíamos mudar, porque se a gente mudar, eu acho que nós vamos conseguir produzir isso em tanto tempo, acho que isso vai ficar melhor, e isso e tal, porque dessa maneira que está ocorrendo aqui, nós estamos encontrando esse e essa dificuldade e não estamos tendo esse resultado. E aí, João, o que você acha? Você acha que se a gente fizer assim fica melhor? Pensando bem, eu acho que fica, eu acho que se assim também fica bom. Então tá bom, então vamos combinar para a gente fazer, vamos começar a testar a partir de hoje? Você vai testando, eu vou acompanhando junto com você, e aí nós vamos ver se assim vai funcionar da maneira que eu estou pensando aqui, se vai funcionar. Viu que é diferente? Agora chega e fala, já um feedback para João, eu vim te chamar aqui hoje porque desse jeito não dá. Entendeu? Você está fazendo assim, não está tendo isso, você está fazendo assado, já veio ocorrendo várias vezes, o prejuízo já é altíssimo com o que está ocorrendo e tal. Eu acho, ou você muda ou eu vou ter que te demitir, aí está nas suas mãos, você escolhe. Olha, esse feedback para o primeiro que eu disse. O primeiro o cara vai comprar, entendeu? Ele está entendendo que você valoriza ele e que ele não é um livro, não é tudo que ele faz que é ruim. É uma situação que pode ser mudada e ainda vai ser testada para ver se vai funcionar ou não. Isso aí me lembra um pouco também, Val, aquela famosa técnica do sanduíche, né? Que o pessoal brinca muito, né? Que você colocou foi exatamente isso, né? O elogio, aí no meio você, entre aspas, dá o feedback seja negativo e você, né? A outra parte do sanduíche, na verdade o pãozinho, né? O pãozinho sempre é o elogio e no meio do recheio você coloca ali a questão do problema, né? E aí você come o sanduíche numa boa, sem dor de cabeça, né? Exatamente. Então as pessoas acham que as técnicas são criadas aleatórias, só não, as técnicas são criadas, as pessoas que criam, até ferramenta de marketing, de venda, é pensada realmente assim de como a mente funciona. Primeiro se estuda a mente, então funciona assim, funcionou melhor, e aí as técnicas começam a ser criadas a partir daí. E é por isso que funcionam, entendeu? Então, elogiar primeiro funciona. Até tem um livro, que ele é muito bacana, eu deixo a indicação da leitura justamente para quem quer melhorar isso aí, a comunicação, a conquistar pessoas, que é como influenciar pessoas, como fazer amigos e influenciar pessoas. Do grande Dale Carnegie. Isso. Sensacional, muito bom, viu? Pessoal que gosta de comunicação tem que ler, é praticamente a Bíblia da comunicação, né? Você vê quase 68 anos, né, onde foi a primeira edição do livro, né? Numa época sem internet, sem conhecimento, sem essa facilidade que nós temos hoje, né, Val? E ser tão atual, né? Você passou quase 70 anos e se torna tão atual. Realmente, ótima dica de leitura, viu, Val? O Dale Carnegie é sensacional em relação a isso. Val, quero aproveitar também esse momento, queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você mencionou no comecinho da entrevista a respeito do trabalho que você vem executando, né? Justamente à frente aí do Instituto Saia do Casulo. Explica um pouco melhor pra gente como que funciona esse instituto, esse projeto, quantas pessoas de forma direta e indireta você tem ajudado, beneficiado. Conta um pouco pra gente. Então, o Instituto Saia do Casulo, ele perpassa tanto para atendimentos individuais, né, que é aquele que a pessoa procura, fala, eu quero um atendimento para mim, sozinha, eu e você, ser atendidas, resolvida aqui a minha situação. Tem os atendimentos também, que é o atendimento de autoterapia em grupo. Inclusive, pessoal, vou aproveitar aqui e vou divulgar. Nós estamos com inscrição aberta, tá? Para o curso de autoterapia, que é esse curso onde as pessoas, em grupo, ela recebe a aplicação da ferramenta, eu aplico a ferramenta em grupo, sabe, para a pessoa, e ela começa a fazer o exercício todos os dias em casa, e a gente fica linkado 10 semanas, e ela passa por todo esse processo de dissolução de traumas, bloqueios, de planejamento da vida, de autoconhecimento, bem bacana também. Então, tem esses atendimentos que são em grupos. Tem os cursos também de formação nessa área de desenvolvimento, tem o transição de carreira, que são para pessoas que estão aí querendo, né, mudar de carreira, ou pessoas que estão desempregadas, e eu costumo brincar, sabe, com as pessoas que estão fazendo essa mentoria comigo. Agora eu falo, tem algumas que ficaram desempregadas por conta da pandemia, eu falo, vocês não ficaram desempregadas, vocês agora foram promovidas. Fiquem felizes, tá? Foram promovidos, e agora você vai empreender e tomar conta da sua vida, do seu próprio negócio. E é o que elas estão fazendo. Então, na verdade, tudo é como a gente olha a vida, né? É oportunidade ou é fracasso? Então, isso é uma questão da mentalidade mesmo. É a boa e velha questão do copo meio cheio, meio vazio, né?
Enchei meu vazio. E aí vem também as palestras, né, oferecidas. Eu tenho feito também muitas lives pelo Instituto, sabe, assim, lá no meu Instagram. E aí eu faço live quase todos os dias. Eu tenho feito lives. Então muitas pessoas assistem, muitas pessoas chegam até mim até para fazer os processos, por conta das lives, da divulgação. É um trabalho, assim, em processos individuais, assim, já chega mais, acho que eu não parei ainda para contabilizar certinho, não, mas, assim, eu quase umas 200 pessoas já passaram por processos individuais. Aí tem os grupos, os cursos, assim, são bastante pessoas lives. Muitas pessoas com as lives, eles precisam de ver. Todos os dias eu recebo recadinhos no meu privado. Todos os dias, pessoas mandando, falam assim, nossa, apenas com as lives eu já mudei minha vida. Só com as lives eu já consegui ressignificar muita coisa. Eu já tomei decisões que eu precisava ter tomado há muito tempo, que eu não tinha coragem. Ah, com as lives eu voltei a dormir melhor. Comecei a gostar mais de mim, a cuidar, porque as lives eu sempre dou dicas, sabe? São lives assim voltadas, eu trago conteúdo, mas eu sempre me preocupo em entregar ferramentas, dicas de como a pessoa pode fazer e peço para implementar, para me dar o feedback depois, porque eu faço tudo com muito carinho. Na verdade, assim, o dinheiro é importante? Ele é importante porque hoje eu vivo disso. Mas, assim, do fundo do meu coração, eu não faço mais pelo dinheiro, sabe, Hélio? Eu faço pela minha missão de vida. Eu tenho um desejo muito grande. Eu falo que eu tenho uma missão aí, que eu sou ousada. Eu Que quero legal. ajudar muitas pessoas mesmo a saírem dos seus casulos. Nós estamos numa sociedade muito adoecida. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e nós somos um dos países onde que tem mais belezas naturais. É um povo que sempre foi considerado um povo alegre. O que está acontecendo? O que está acontecendo com essas pessoas? Por que elas estão tão vivendo no futuro? Estão deixando de viver o agora? Onde é que tudo isso começou? Que essas pessoas começaram a ficar tão desacreditadas da vida, perderam o sentido da vida. O suicídio só está aumentando. Assim, eu tenho uma questão muito particular com essa questão do suicídio. Um desejo muito grande de que as pessoas não desistam da vida. Eu deixo essa apelo aqui agora. Não faça isso. Não desista. Se quiser, me chama no privado. Vamos conversar. Mas assim, talvez eu possa conseguir te fazer entender que tudo isso tem um sentido. Que ninguém está aqui, que não tem uma formiguinha nesse planeta, que não tem um sentido de estar aqui. E a semana passada mesmo eu tive uma pessoa que me ligou na madrugada, pensando em tirar a própria vida, sabe? Eu acordei, eu fiz videochamada, fui conversar com ela, para que ela pudesse desistir daquilo, e isso faz muito sentido para mim, sabe? Eu acordo no outro dia feliz, mesmo que eu acordei na madrugada, mas o fato de entender que eu consegui salvar uma vida. Já teve pessoas que falaram que durante a live que aquele dia ia se matar, que ela tinha arma em casa pela profissão dela, ela Poxa. podia ter arma em casa, e que ela iria se matar. E que depois da live, foi uma live que nós falamos muito sobre suicídio, e ela desistiu, ela não fez e resolveu cuidar dela em vez de querer tirar a própria vida. Poxa, que bom, graças a Deus. Que você foi realmente um instrumento, né, Val? Tem sido, né? Nós somos, sério, todos nós temos a capacidade de fazer a diferença nesse mundo. Val, foi tão gostoso o nosso papo. Olha, infelizmente estamos chegando aqui aos instantes finais. Que seja, por favor, a primeira de muitas, tá bom? Ai, O, para. o, o microfone da Show de Negócios está sempre à sua disposição para o que você precisar, quando tiver o lançamento aí dos cursos. Ah, você também é escritora, né? Se quiser falar a respeito do seu livro também, já aproveita e fala. O canal está aí E disponível para você. eu estou com um livro para lançar solo, né? Mas agora nós temos dois lançados que são livros de coautoria, tem esse aqui, né? Acho que já teve até uma galerinha aí, Ah, tenho. Gestão das Foi. Emoções no Ambiente Corporativo, que é um livro de coautoria que nós nem pudemos ainda, não foi possível fazer o lançamento dele Foi, físico é por conta da verdade. pandemia, estamos Eu já aguardando. tenho o meu aqui, né? Já tá reservadinho o meu aqui, separadinho. Ai, que bacana. O outro de coautoria também, que é da Literário Books, dessa editora, é o Ser Extraordinário, a Questão de Escolha. Reprograme a sua mente para o sucesso também. Esse foi Legal. do ano passado que nós lançamos. E aí tem alguns aí solo que já está engatilhado logo, logo. Quem sabe quando eu lançar eu volto aqui para dizer para você. Claro, com certeza. Vai ser um prazer estar divulgando o teu livro. Val, aproveita também esse momento, já deixa os seus contatos, o pessoal que quiser de repente, ou para passar em sessão, terapia, ou esse empresário, esse coordenador de equipe que quer desenvolver alguma coisa direcionado para a empresa. O que o pessoal pode fazer? Tem algum site, WhatsApp, rede social? Aproveita e passa tudo para o pessoal já.
Ótimo. Obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, o meu telefone é o 73999 530526. Ele também é do WhatsApp, esse é o telefone do Instituto mesmo do Saia do Casulo. Pode entrar em contato por ele. O meu Instagram é o @valrocha, Val com W, dois L's, ponto ISC, ISC, que é o Instituto Saia do Casulo, certo? O meu Facebook é o Val Rocha também, o meu YouTube também é Val Rocha, tracinho Saia do Casulo. E será um grande prazer. Tem o site também do Instituto, é o www.saiadocasulo.com.br. Val, se o pessoal, se o pessoal não conseguiu pegar essa quantidade de informações que você passou, pode ir direto lá no site, então, www.institutosaiadocasulo.com.br, é isso? Lá Isso tem os mesmo. links, redes sociais, tá tudo lá. Tudo Tá bonitinho tudo pro lá. pessoal. Val, obrigado mais uma vez pelo seu carinho, viu? Pela disponibilidade. A Val entraria com a gente numa entrevista há poucos dias atrás, infelizmente não foi possível, mas tá vendo que a oportunidade surge de qualquer maneira, né, Val? Importante que você tá aí transmitindo sua mensagem, esse conteúdo que eu tenho certeza vai ajudar a vida de muitas pessoas. E para encerrar, eu queria muito que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos amigos, o pessoal que é empreendedor, o pessoal que está aí, né, às vezes um pouco chateado, deprimido em decorrência, né, dessa pandemia, gente que desistiu, empresas que quebraram. Deixa uma dica, uma mensagem para esse pessoal que está acompanhando a gente agora. Sim, sim. Pessoal, olha, tudo na vida passa. Então, assim, essa não é a primeira crise que nós estamos enfrentando, não será a última crise nesse processo evolutivo que passamos aqui, por esse lugar que estamos. Então, se você é esse empreendedor que talvez está vendo a sua empresa com dificuldade, ouviu a sua empresa até falir, talvez essa seja uma oportunidade de você recomeçar. Quantas pessoas já caíram e levantaram e depois se fortaleceram ainda mais? Na verdade, o cair, ele faz parte do nosso processo e a cada vez que a gente cai, a gente levanta mais fortalecido. Só não podemos permanecer no chão. Talvez também seja ter uma oportunidade de você repensar o seu negócio. Nós estamos em meio a uma revolução digital, uma revolução que ela veio para ficar e ela está cada vez mais intensa. Percebemos que a pandemia, ela achatou aí anos à frente, trouxe tudo para agora, então nós intensificamos esse mundo digital. Quem sabe você possa pensar aí em empreender em algo que esteja voltado para a internet, onde o seu negócio esteja 24 horas aí aberto, circulando, que você não tenha que fechar as portas quando é algo físico. Talvez é hora de inovar, tá? É hora de sair da caixinha, entender que você precisa ressignificar essa situação. Não vai adiantar ficar triste, ficar amargurado. A única coisa que você vai conseguir com isso é fazer falir a única empresa que não pode falir, que é a sua mente. A sua mente é a única empresa que não pode falir. As demais, tudo se recupera, tudo se refaz. Só precisa recuperar aí o bom ânimo. Se precisar de ajuda, procure ajuda. Só não fique parado. Parado, nada acontece. Só acontece quando a gente caminha. Então, comece a caminhar, comece a planejar novamente. Você já sabe, você chegou aí já muitas vezes e você chegará novamente. Só que agora você vai chegar mais fortalecido, cheio de novos conhecimentos, com novas aprendizagens, porque o fracasso, o insucesso, nada mais é feridinhas que cicatrizam, e essa cicatriz nos torna forte. Não é qualquer ventinho que acaba nos derrubando quando a gente vai acumulando esses insucessos na vida. Então, desejo que você primeiro traga leveza para a sua vida, que você traga alegria, que procure autoconhecimento, conectar com você mesma, você mesmo, entendeu? Olhar para o futuro aí que está aberto, que logo estaremos aí saindo desse momento de pandemia, recomeçando um novo tempo. E eu creio realmente que será um tempo novo, onde as pessoas estão mais despertas e mais atentas, entendendo o significado da vida, entendendo que um simples vírus invisível é capaz de abalar o mundo inteiro. Então, que a gente precisa prestar atenção nessas mensagens que tá vindo aí, além do que você consegue, do que eu consigo perceber de uma forma material.
Então, desejo para você uma ótima semana e desejo sorriso no rosto, alegria em viver e paz nesse coração. Sensacional. Val Rocha com a gente hoje aqui na Show de Negócios. Ela que é psicanalista, pedagoga, especialista em hipnose, também é coach, escritor e palestrante e está compartilhando a respeito desses assuntos tão especiais no nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Val, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho e, como sempre, os microfones da Show de Negócios sempre abertos para você. Obrigada, gratidão, Hélio, por todo o carinho, tá? Um abraço.